Então, já é boa noite, já viramos aí às 6 da tarde. Eu queria dar boa noite a todos que estão conosco aí abrindo essa palestra, essa reunião aberta, enfim, essa conversa que a gente vai ter aqui com o Dr. Jamal Suleiman. O Dr. Jamal Suleiman é um... Puxa, espera um pouquinho que agora tem que brecar porque é o diretor que está entrando, cara. Então, vamos esperar o Fábio Tresato aqui. Pronto, já está chegando aqui. Então, o Dr. Jamal Suleiman é infectologista no Instituto Emílio Ribas. Acabou de me contar que ele tem 38 anos de casa. Enfim, é uma das pessoas que vem trabalhando, né? Virou um clichê, mas no caso dele é verdade, literalmente na linha de frente aí, né? Do trabalho relacionado à pandemia, à Covid. Acho que certamente contra a vontade dele, né? Mas, enfim, com muita disposição, ele acabou aparecendo muito aí, falando a respeito do que tem que ser feito, enfim, comentando a situação geral da saúde brasileira por conta da Covid nos últimos meses todos, né? E aí, por conta das possibilidades, vamos dizer, não a possibilidade, da necessidade da gente voltar ao ensino e ao trabalho presencial, né? As atividades acadêmicas, no sentido mais amplo, né? Eu ia acompanhando também a evolução das coisas dentro da própria faculdade. A FEA criou, a pedido da diretoria, né, uma comissão para discutir o retorno às atividades presenciais. Essa comissão vem trabalhando, vem enfrentando aí as questões que estão postas, né, para funcionários, para alunos e também para os docentes, né? Então, nós estamos vivendo uma situação que, no mínimo, é muito curiosa, porque a gente está muito preocupado em voltar a fazer o que a gente sempre fez, que é trabalhar dentro da fé. E, a despeito disso, nesses quase 1 ano e meio, 2, a gente não parou de trabalhar. Então, são coisas que a gente está achando que vale a pena conversar, em função da própria evolução da vacinação, enfim. E aí eu fiz o convite ao Jamal, ele topou aparecer aqui para conversar conosco, né, para a gente incorporar um pouco mais o repertório nosso aí de conhecimento sobre essas coisas todas que estão acontecendo. E desde já, Jamal, queria te agradecer aí pelo tempo disponível para a gente. Você vai estar com a gente até às 7, que é esse horário de transição nosso da turma do dia para a turma da noite. E, enfim, nós somos gratos aí pela tua presença, tá bom? E eu vou passar a palavra para você poder conduzir a atividade conosco aí. Bom, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. A gente, para quem não sabe, eu e o Wilson temos uma amizade bastante antiga. Eu tenho 38 anos de atividade em doenças infecciosas. A minha origem em doenças infecciosas começa com uma outra pandemia, que é a pandemia de HIV/AIDS. Nesse intervalo, nesse período todo, como eu trabalho num Centro Nacional de Referência de Doenças Infecciosas, é um hospital que tem 142 anos de existência e que é um patrimônio que a cidade de São Paulo construiu e que depois foi incorporado no patrimônio do Estado de São Paulo. É um hospital público do SUS e, além de ser referência nacional, é uma referência da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e da Organização Mundial de Saúde. Ele tem um papel fundamental na vigilância de doenças infecciosas e na assistência a doenças infecciosas. Ele também faz uma atividade que é uma atividade de ensino, no qual eu desenvolvo. Eu sou tutor de internos de medicina, já fui o coordenador do internato médico da instituição durante uma década, e todo mundo sabe quão difícil é isso na atividade da graduação, e tem uma atividade na área médica, na formação de residentes em doenças infecciosas. É o maior formador de residentes, de médicos especialistas em doenças infecciosas na América Latina. E, além disso, ainda tem uma residência multiprofissional para enfermeiros, fisioterapeutas. Na verdade, ela é multiprofissional em saúde pública.
Uma parte dessa atividade é desenvolvida em conjunto com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a outra parte é no Emílio Ribas como contrapartida dessa residência. Então, estar hoje na pandemia de Covid é só um prolongamento desse processo. O que mudou, e eu fiz a observação em relação a essas novas formas de relacionamento interpessoal, foi que nas outras epidemias, surtos e pandemias, a gente não tinha esse processo. E outro dado que eu acho que é fundamental lembrar para introduzir o assunto, inclusive, é que o domínio da informação ela assumiu uma característica binária nesse momento. A gente já viu um pouco disso na pandemia de HIV/AIDS, mas a informação demorava mais para circular, então você tinha um tempo para digerir aquela informação falsa, por exemplo. No caso da Covid, esse tempo inexiste, então alguém fala uma besteira agora, em 5 minutos tem mais 1 milhão de pessoas falando a mesma besteira. Para o bem e para o mal. Então, eu acho que a gente vai poder falar um pouco sobre a segurança para o retorno presencial, e eu trouxe alguns dados aqui. Eu só quero lembrar que eu também não tenho conflito de interesse. Eu sou um médico do setor público e não recebo verba de ninguém para fazer absolutamente nada. Ok. Para a gente lembrar, coronavírus é uma zoonose. A Covid-19 ela vai ser nominada assim, seguindo essa linha do tempo. Como zoonose, esse vírus, que é um beta-coronavírus, ele é um vírus que vem de animais, por isso chama-se zoonose, e que rompe a barreira da espécie pela primeira vez. Os coronavírus são vírus que infectam animais. Em alguns eles causam doenças, em outros eles convivem naturalmente com esses animais. A origem primária desse vírus se especulou muito, porque quando que ele vai emergir? Em dezembro de 2019, através do relato de médicos em Wuhan, de uma doença pulmonar grave que não tinha um agente identificado até aquele momento, mas que tinha características de uma doença causada por vírus. Em janeiro, qual foi o que chamou a atenção para buscar a origem? É que os casos provinham de um mercado de frutos do mar e de outros animais vivos. Então, a relação causal de transmissão foi associado nesse momento, por conta dos casos, da maior parte desses casos terem emergido no mercado, se estabeleceu que ele poderia vir de algum animal que tivesse ali. Aqui, os animais mais comuns que são portadores desse grupo de vírus são mamíferos voadores. E a primeira hipótese foi que talvez isso realmente tivesse emergido desses mamíferos voadores, porque eles também são consumidos, né, como alimento. Ainda em janeiro, a China dá um nome para isso, que estabelece o papel desse vírus, desse coronavírus, como agente causador da síndrome da angústia respiratória. Em janeiro, esse vírus é identificado e foi chamado de novo coronavírus nCoV 2019, que é uma nomenclatura que se usa para estabelecer, para identificar partículas virais. São várias, tem pelo menos 3 formas de identificar essas partículas virais. Às vezes se dá para um grupo chamado arenavírus, se dá o nome do lugar onde esse vírus foi identificado. Para outros vírus, alguns vírus que comprometem humanos, se dá o nome da primeira pessoa onde esse vírus foi identificado. Aqui foi chamado de novo coronavírus 2019, em contraposição a um outro vírus que era o
COV, sem 2019 e sem o novo, que também é causador de uma pneumonia muito semelhante a essa do novo coronavírus. Depois isso vai mudar de nome e ele vai ser chamado SARS-CoV-2. E aí a doença vai ser identificada fora da China ainda em janeiro. Em março, essa infecção já tinha atingido mais de 50 países, indicando que a transmissibilidade da infecção era extremamente fácil. E por que a transmissão é fácil? Porque a transmissão ocorre através de gotículas respiratórias, no contato interpessoal. Em menor grau, esta transmissão ocorre por superfícies contaminadas. Aonde é que isso vai ter importância? Fundamentalmente em ambientes hospitalares. E aqui eu estou chamando a atenção para isso, porque aqui começa a discussão sobre as medidas não farmacológicas para bloqueio da transmissão, que, é bom lembrar, não foi a invenção da roda. A gente já faz isso em outras doenças virais de transmissão respiratória, e o padrão mais conhecido para esse tipo de abordagem é o vírus do sarampo. Na mesma proporção de conhecimento, a gente viu que a doença tem algumas fases, que nós vamos discorrer um pouco sobre ela. Eu tenho até um gráfico para mostrar isso um pouco melhor. Mas para dizer o seguinte, que de 48% a 62% da transmissão deve ocorrer em indivíduos que são pré-sintomáticos. No contexto de vacina, essa proporção seguramente vai reduzir, porque, entre outras coisas, o que a vacina faz é reduzir a possibilidade dessa forma de transmissão. O conhecimento sobre a evolução da doença é importante que a gente resgate algumas coisas. Por exemplo, desde o começo da pandemia, a gente quer ver quanto de partícula é capaz de iniciar uma infecção. Por que isso é importante? Porque através disso você discorre, você estabelece a história natural da doença. Então, em que situação um sujeito pode representar o caso índice de transmissão num determinado espaço? E se eu sei quanto é a dose mínima de partículas virais que são capazes de iniciar um processo de infecção, eu estabeleço quais as estratégias que eu posso usar para que isto não ocorra. Por exemplo, a pergunta para ser respondida quando eu faço, a resposta que eu quero quando eu faço essa pergunta: é possível introduzir drogas antivirais que são capazes de reduzir a quantidade de partículas virais para níveis X, Y, Z, e que neste cenário o indivíduo não transmite a infecção? Então é para isso que a gente precisa responder essa pergunta. Então, a persistência da carga viral nos níveis elevados, em superfícies impermeáveis, foi outro dado que emergiu do conhecimento da doença. E aí tem um estudo muito interessante que foi testar, em ambiente obviamente controlado, a presença do vírus em superfícies diferentes. Então, testou em aço inoxidável, plástico e superfícies permeáveis. Aqui, a superfície permeável padrão, modelo, é o papelão. Então, para as superfícies impermeáveis, qual é a importância disso? Porque, a partir daqui, foram desencadeadas medidas de higiene em vários cenários, né? A persistência vai de 3 a 4 dias. A persistência exclusiva para 3 a 4 dias não significa que essa partícula viral tenha capacidade de infectividade, mas se estabeleceu que ela tinha viabilidade, o que significa que é possível que essa partícula pudesse
contaminar alguém através do contato com essas superfícies depois de 3 a 4 dias. E outro dado que é muito importante, que a partir daí, a quantidade de vírus detectável nessas superfícies cai muito rapidamente. Apesar da gente saber que isto, no modelo teórico, é perfeitamente possível de ocorrer, ele não é um dado que impacta na transmissibilidade da infecção. O dado que efetivamente impacta, e aqui se coloca as medidas não farmacológicas, é o contato interpessoal, né, que vai depois dar o suporte teórico ou técnico para que as pessoas façam o distanciamento físico entre elas. E, de novo, aqui, com base em alguns estudos que a gente já tinha em relação ao vírus do sarampo, de distância mínima, né? De qual é a distância mínima que devem manter as pessoas não protegidas para evitar que a transmissão ocorra num contato interpessoal. Todos esses dados, eles também aparecem em função da identificação, que é a excreção faríngea, que é a porta de entrada desse vírus é por mucosa nasal, ocular e oral. Mas na primeira semana de infecção, a excreção faríngea é muito alta, principalmente nos primeiros 3 dias. O ser humano ele tem receptores específicos para o SARS-CoV-2, para coronavírus de maneira geral e especificamente para SARS-CoV-2. Esses receptores eles estão muito presentes nas mucosas dos seres humanos de trato respiratório e de trato gastrointestinal. Além desses locais, os seres humanos também têm um receptor específico em rins, o que vai explicar várias intercorrências em relação à história da doença propriamente dita. Outro dado que a gente precisa lembrar é que a gente consegue identificar a partícula viral em mucosa de garganta, por exemplo, até 6 semanas após o início da doença. No entanto, a identificação dessas partículas, elas, na maior parte das pessoas, elas são incapazes, considerando um sujeito não vacinado, incapazes de transmitir a doença. Por quê? De novo aqui, porque a concentração de partículas virais, ainda que a gente consiga identificar, é pequena a ponto de causar infecção numa outra pessoa. Outro dado importante, quando você tem o caso índice, 5 dias após o início dos sintomas, porque você tem um decréscimo bastante importante da concentração de vírus na sua garganta, então, a relação entre pessoas em que o caso índice tem sintomas 5 dias antes é extremamente raro. E isto também é importante, embora a gente não faça isso do ponto de vista do trabalho, a liberação por um período menor do que 10 dias. Como é que a gente define? São duas, a doença é de notificação compulsória no Brasil. A doença é de notificação compulsória no mundo. Por conta disso é que a gente tem os dados de frequência da doença. Mas ela, do ponto de vista de vigilância epidemiológica, ela segue 2 padrões de definição. Um, porque a doença causa isso, é a síndrome gripal, que tem essas características. Então, é um quadro respiratório agudo, 2 sinais e sintomas, que são febre, que pode ser referida a calafrio, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, que é o nariz escorrendo, distúrbios olfativos e gustativos. A pessoa perde o olfato e perde o paladar. Para idosos, a gente ainda tem alguns outros critérios, né? Síncope, confusão mental, sonolência, irritabilidade e perda de apetite. Alguns indivíduos podem ter quadros diarreicos. Este quadro, que é uma definição de síndrome gripal,
ele também é dinâmico. E o que é que a gente tem? A gente deve considerar que, desde o princípio da emergência da infecção, a síndrome gripal pode ter características diferenciadas, inclusive, quando a gente tem variantes distintas circulando na comunidade. Então, a definição não mudou, mas, eventualmente, alguns sinais ou sintomas que não estão descritos aqui, por exemplo, dor muscular, pode fazer parte de um quadro que se relaciona à síndrome gripal, mas que não serve como definição para efeito de vigilância. Outro aspecto da doença é a síndrome respiratória aguda grave, que a gente se reporta frequentemente como SRAG. Então, é alguém que teve síndrome gripal que se associa a um quadro de gravidade, que é falta de ar, um desconforto respiratório, uma dor que deve ser persistente no peito, uma saturação, todos vocês já devem ter ouvido isso, uma queda da saturação de oxigênio menor do que 94 no ar ambiente, mensurada com equipamentos adequados, ou cianose, que é os lábios ou o rosto ou a ponta dos dedos ficam roxas. Todas essas características, tanto da síndrome gripal quanto da síndrome respiratória aguda grave, servem para definição de adultos. Em crianças, além disso, você deve ter alguns outros dados que também podem servir de alerta para adultos, que é um batimento da asa do nariz, tiragem intercostal, que é o peito tem uma dificuldade para respirar, o indivíduo desidrata e tem falta de apetite. E em crianças, tem uma outra situação grave que foi incorporada depois para a definição de uma doença grave, que é a síndrome inflamatória da criança causada por SARS-CoV-2. Vejam que algumas situações que podem fazer parte do quadro da infecção por coronavírus, pelo SARS-CoV-2, não estão descritas aqui para efeito de vigilância. Por exemplo, existe em menor frequência quadros cutâneos que não estão descritos e não servem para definição, mas que podem fazer parte da COVID, conjuntivite, eventos embólicos, por exemplo, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Então, várias outras situações também podem acompanhar doentes de COVID sem que se encaixem na definição. Nós vamos chamar isso de COVID, obviamente, porque são fenômenos que se associam ao SARS-CoV-2, mas não estão na definição nem de SRAG, nem de síndrome gripal. A gente separa infecção pré-sintomática ou assintomática, porque tem um contingente de pessoas que não têm sintoma, que se infectam e não têm sintoma, e essa é uma característica para vários vírus de transmissão respiratória. Nem todo mundo que se infecta vai ter sintoma. E esses que não têm sintoma, muito provavelmente, também têm uma carga viral muito baixa. Você tem a doença leve, com as suas características, a moderada, a grave e a crítica, né? As que vão requerer internação são as de doença moderada, grave e crítica. A doença, ela tem um padrão que leva... A gente começa com 5 dias, mas isso pode ser um pouquinho maior. Entre 7 a 10 dias, esse quadro... Vocês estão vendo aqui, ó. É uma doença fundamental, é uma doença infecciosa, mas de característica inflamatória. Então, a doença, a gravidade da doença, ela se relaciona fundamentalmente com a inflamação que esse vírus promove no corpo inteiro. Quando que isso vai acontecer? Ao redor do 10º dia de doença. Então, a inflamação que vai requerer hospitalização deve ocorrer entre o 7º e o 10º dia de doença.
A gente está vendo aqui na curva azul o padrão de viremia ou de concentração viral. Então, o momento em que você tem uma concentração viral alta é um momento muito precoce da doença e que corresponde, por óbvio, ao aumento do risco de transmissão. Neste momento, a expressão da doença é pequena, porque a inflamação, neste momento, é pequena. E tem uma relação inversa com a viremia. Então, quando a quantidade de vírus reduz, você tem o que vai ficar, eu vou chamar aqui de sequela, mas não é exatamente sequela, que isso é a complicação da doença, é a sua atividade inflamatória máxima, o que, obviamente, vai aumentar substancialmente o risco de morte. Bom, isto posto, eu quis trazer um pouco a dinâmica da doença, da história da doença, para a gente entender, desde o começo de 2019 e o período de 2020, o que foi que aconteceu. Nesse ínterim, o que a gente teve foi o desenvolvimento das vacinas. Algumas plataformas, inclusive, no desenvolvimento de vacinas, usam o que a gente já conhece de outros coronavírus. A gente tem 2 outros que causam doenças pulmonares, que é o CoV, né? Que dá uma síndrome respiratória aguda grave, que não é o SARS-CoV-2, e tem um outro que foi responsável pela síndrome pulmonar, da pneumonia do Oriente Médio. Esse vírus, que é a MERS, que causa MERS, e a origem primária dele, inclusive, são camelos. Então, não são só os mamíferos voadores os responsáveis por isso. Em função dessas 2 doenças, elas tiveram um surto que foi contido em 2 lugares do planeta, um no Oriente Médio e outro na China. Essa do Oriente Médio usou a plataforma, então, só para a gente já introduzir o assunto da vacina, a da Oxford AstraZeneca, a primeira vacina para coronavírus é essa que foi desenvolvida para MERS. E foi aplicado, tem um ensaio terapêutico, mas a doença foi autolimitada, no sentido de contenção. Então, a gente já vem dessa plataforma do adenovírus, que é a da Oxford, da AstraZeneca, que a Fiocruz produz aqui no Brasil. A gente já tem essa expertise para coronavírus, que é diferente desse, mas usa a mesma plataforma. Então, nesse período todo, a gente foi aprendendo e acabou desembocando no processo de vacina. Quais são os indicadores, então, que vão ser usados para que a gente tenha o retorno às atividades? Esse trabalho que eu estou apresentando aqui, inclusive, esses dados, os governos se apropriaram, obviamente, porque ele é da Fiocruz. Então, a Fiocruz fez um extenso trabalho para definir, junto aos órgãos governamentais, quais seriam os indicadores para retorno às atividades. Fundamentalmente, a primeira delas a ser contemplada, a atividade escolar. Então, todos esses itens que estão postos aqui, eles têm relação direta com imunização, com vacinação, que são conceitos que parecem iguais, mas eles não são iguais, eles são similares. Imunização é quando o indivíduo, de fato, tem o desenvolvimento de anticorpos que vão protegê-lo contra uma determinada doença. Nem todo mundo vacinado estará imunizado. Eu vou falar isso, inclusive tem um dos slides que fala sobre isso. Então, quais são os indicadores que a gente usa? Taxa de ocupação de leitos, taxa de positividade do RT-PCR na população.
o diagnóstico, o padrão ouro para diagnóstico da infecção por SARS-CoV-2 é o RT-PCR. A taxa de contágio, que é medido por um indicador específico chamado de R0, e o número de casos novos nessa determinada população. Quando você tem, por exemplo, uma taxa de contágio menor do que 0,5 na população, isso significa que a circulação desse agente está restrita a determinados clusters, a determinadas situações. E quando você tem uma taxa de contágio nesse nível, você rapidamente pode desencadear estratégias de bloqueio. Nenhuma novidade, a gente já faz isso para sarampo, por exemplo. Por que a gente faz isso? Porque você tem uma capacidade de resposta que é o rastreio dos indivíduos a partir do caso índice. Então, em função desse rastreio, você identifica o caso índice e todos os seus comunicantes e os coloca em quarentena. Quando você faz isso, você faz o bloqueio desse contingente, né? A taxa de ocupação de leitos ela vai refletir aquela fase inflamatória que vai aparecer ao redor do 10º dia. Então, esse indicador ele é o reflexo a partir do 10º, 14º dia da infecção. E isto tudo, por isso, precisa ser mantido em níveis aceitáveis por pelo menos 2 semanas. Então, só para a gente definir isso, R0, então, vai medir a transmissibilidade do agente infeccioso, que é aquela taxa de contágio. O cálculo vai levar em consideração uma população não vacinada, o número de infectados e de casos naquele determinado instante. E esse valor ele vai dizer quantas pessoas podem ser infectadas ou contaminadas a partir de uma ou mais pessoas que estão infectadas por aquele determinado agente. E ele também ele tem relação direta com a variante. A gente falou, e durante esse período todo, da história das variantes. A nominação das variantes de SARS-CoV-2 usa o alfabeto grego, né? Então, a identificação dessa variante Delta, que é a 4ª ou 5ª variante a partir da cepa primária, ela tem uma capacidade de infectividade maior do que as variantes que a antecederam. E isto, só para a gente relembrar, a seleção é uma seleção natural, né? Darwin, vem de Darwin isso, então também aqui não tem nenhuma novidade, mas essa capacidade de infectar mais pessoas, a estimativa é de que essa variante infectava de 3 a 4 pessoas mais. Isso chegou a um índice muito maior, inclusive no correr da pandemia, em determinados ambientes. Isso pode impactar esse R0. E, de novo, aqui, só para a gente lembrar, que a medida não farmacológica de bloqueio para esse tipo de situação, além da imunização, é o distanciamento social aqui entendido como o bloqueio daquilo que você identificou. Aqui a gente já falou, vamos só mais um. Deixa eu ver que horas são. Tá. Então, a taxa de ocupação de leitos. A taxa de ocupação de leitos ele deve ter, para os municípios, pelo menos 25% de leitos livres. A gente está com um índice maior hoje no estado de São Paulo, e, de novo, aqui para reforçar que essa relação só é alcançada com imunização, com vacinação. Então, quando que a gente vai definir baixa transmissibilidade?
eu queria chamar a atenção que a gente não vai acabar com a Covid, né? Por vários motivos. O primeiro deles é que não existe vacina com 100% de efetividade. Então, considerando isso, não é possível que você acabe com a transmissão do vírus. A transmissão não vai se extinguir, mas o que a gente precisa minimizar é o impacto disso na população. Então, é mitigar o efeito que esse vírus tem na população, principalmente nos vulneráveis. Então, baixa transmissão é definido por 0 a 9 casos por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias, com um percentil menor do que 5% na população de RT-PCR. Aqui ainda vale a detecção de antígeno durante os últimos 7 dias. A detecção de antígeno ela é mais precoce do que o RT-PCR. A data oportuna, por exemplo, para antígeno é a partir do primeiro dia de sintoma. A data oportuna para o RT-PCR é a partir do terceiro dia de sintoma. Então, com antígeno, nos indivíduos sintomáticos, a gente consegue ter um diagnóstico mais precoce, embora a sensibilidade desses dois testes não seja de 100%, mas a especificidade sim, o que significa dizer que o indivíduo que tem um desses testes detectáveis, né, tanto é assim que a expressão do resultado é sempre detectável e não detectável, nunca positivo e negativo. Então, a detecção desses testes, quando eu consigo detectar num deles a partícula viral, eu digo que o indivíduo tem o vírus. Se eu não consigo detectar, eu não posso dizer que o indivíduo não tem o vírus. Então, a especificidade é 100%, mas a sensibilidade não. E aqui estão descritos as outras formas. Então, moderada transmissão, entre 10 e 49 casos por 100 mil habitantes, e a elevada transmissão era 100 casos por 100 mil habitantes. A gente viu isso no pico da pandemia há 4 meses atrás, 4, 5 meses atrás. Não sei por que isso está aqui. Bom, vamos lá. Então, o que vai impactar nesses dados, ou nessa métrica? Eu trouxe aqui a efetividade da vacinação contra o SARS-CoV-2, ou contra a Covid-19, em vários lugares do mundo, para algumas populações, e com aqui, fundamentalmente, a vacina que mais foi usada no mundo é a do Butantan, é a Coronavac, que é uma plataforma de vírus inativo, excepcional, diga-se, mas a efetividade na população geral não bate esses valores que eu estou mostrando aqui. Então, no Reino Unido, a vacina da Pfizer-BioNTech tem uma efetividade de 88% e para o achado doença sintomática. No Canadá, 85% para esse dado. No Reino Unido, a mesma vacina na população geral, para infecção pelo SARS-CoV-2, efetividade de 79%. Por que são dados distintos? Porque são situações distintas. Como eu mostrei na história natural, a infecção por SARS-CoV-2 é um cenário. Aqui é a síndrome gripal, fundamentalmente isso, na sua forma leve. Na doença sintomática é a forma moderada e grave. Então, o risco do indivíduo ter uma doença grave é um risco pequeno. Ao contrário, se ele não tiver a vacina. Então, de novo aqui, população geral para Pfizer-BioNTech, 80%. Quando você, por exemplo, o ensaio nos Estados Unidos, em população que trabalha na assistência de pessoas com Covid, essa efetividade é menor, 66%. E por que isso acontece? Por isso eu quis trazer aquele dado de quanto maior a carga viral, maior o risco do indivíduo
adoecer. Eu trouxe também, aqui desconfigurou um pouco, mas enfim, para a gente lembrar que não tem vacina com 100% de eficácia, a gente acabou de ver esses dados. Mas isso aqui, a gente estudou uma série de 1.172 doentes que internaram no Emílio Ribas, de janeiro de 2021, quando a vacina não tinha iniciado, até setembro de 2021. A vacina começou a ser aplicada em fevereiro. Então, 9 em cada 10 internados não tinham vacina. Dos que tiveram Covid, tá? 85 dessas pessoas tinham tomado uma dose. 53 pessoas tinham tomado 2 doses da vacina. Em relação aos que morreram, 86% não tinham tomado vacina, 8% tinham tomado uma dose e 6% tinham tomado 2 doses. O que tem de importante em relação a esses dados? O que tem de importante é que as pessoas, por exemplo, a gente está agora estudando especificamente esse contingente que tomou a vacina. Porque aqui a gente, nos 86% sem vacina, a gente sabe, morre mesmo, né? Se você não tem proteção, o risco de você morrer é um risco alto. Mas nos que tomaram vacina, ainda que eu saiba que não há vacina com eficácia de 100%, quais são os determinantes para que essas pessoas não tenham sido protegidas? Que isso é importante estabelecer, até por conta de você ter outras estratégias hoje farmacológicas que podem reduzir essa mortalidade. Então, desse contingente, num dado ainda bastante preliminar, eles tinham comorbidades graves, além da faixa etária. A faixa etária do extremo, acima de 70 anos de idade, mais as comorbidades. Então, isso pode representar um risco adicional nos vacinados. O que também não é novidade. A gente sabe, por exemplo, que tem um fenômeno em relação às vacinas que chama-se imunossenescência, que é a incapacidade de resposta de pessoas em determinados estratos etários de responder quando aplica a vacina. Isso pode acontecer para algumas vacinas em neonatos, em recém-nascidos, em lactentes, e pode acontecer para outras que estão no extremo oposto da idade. Então, esse fenômeno já é conhecido e é assim para várias outras vacinas. No entanto, aqui especificamente, a gente precisa entender essa dinâmica, porque trata-se de uma infecção viral que pode ter um tratamento específico contra este vírus. Embora eu chamei a atenção que a manifestação de gravidade não é pela presença do vírus. Então, mais importante do que você cuidar quando o sujeito tem a inflamação e está no estágio crítico, é identificar determinantes que podem identificar que essa pessoa vai evoluir para uma forma grave. Então, é isso. Deixa eu só sair desse modo. Professor? Pois não. Ó, eu levei o tempo que eu falei que ia levar, hein? 40 minutos. Você fica mais uns 10 minutos aí depois para a gente terminar. Não, eu posso ficar 1 hora aqui. Vocês aqui não. Não, mas é porque deu certinho aqui. Não, legal, tá bom. Então, aí a ideia, é claro que você trouxe uma quantidade de informação extremamente importante. Tem alunos, professores e funcionários que adoram dados e tabelas, e não fosse por nada é porque a gente conviveu com os números todos relacionados e boa parte dos fatos que você relatou para a gente, né? O envolvimento nosso aí é direto, né? Há uma questão que o Pedro nos colocou, o professor Pedro Forquesato, ele perguntou, bom, e como é que está o estado de São Paulo no momento, né? Do ponto de vista daqueles indicadores que você trouxe, né?
Essa é uma questão inicial que ele colocou. Então, a gente está numa situação, neste momento, bastante confortável em relação ao estado de São Paulo. Qual é o problema que eu vejo? A gente não pode ficar numa situação confortável, porque a doença tem transmissão respiratória e contamina humanos, né? Se bem que tem alguns bípedes que se dizem humanos, mas não são exatamente humanos. Mas o ponto central é que São Paulo funciona como um hub, né? É um ponto de interação com o país inteiro. Então, quando você não tem a proteção enfim, no ambiente inteiro, e não é por outro motivo que a OMS tem batido na tecla, que não é razoável que a gente vacine um país, você tem que vacinar o planeta, porque as pessoas circulam. E aqui é importante, a gente está vendo isso, por exemplo, na Rússia, a emergência de variante da variante pode impactar nisso quando você não tem essa proteção trazida pela vacina. E a vacinação, de maneira geral, ela tem que levar em consideração aspectos culturais dessas populações. Semana passada me perguntaram: há risco dos negacionistas de vacina impactarem a vacinação no Brasil? Não há vácuo de poder. Assim, se você não ocupa esse espaço, seguramente a narrativa que vai prevalecer é poder isso, né? E hoje a gente está muito... eu falei binário porque está difícil, não há argumentos, e tem um contingente populacional incapaz de perceber a curva como inversamente proporcional. Quando você vacina, você diminui a mortalidade. É tão óbvio isso, e funcionou assim para poliomielite, para sarampo, para difteria. Por que não funcionaria assim para esse tipo de vacina? Quando você coloca essa argumentação, tudo para responder à situação de São Paulo. Quando você coloca essa argumentação, os negacionistas de plantão vão usar outra: o desenvolvimento foi rápido. Eu trouxe aqui para subsidiar essa discussão que o desenvolvimento foi rápido. Não é assim que... Isso não é um marco civilizatório, o desenvolvimento rápido, não é para isso que as academias, as universidades trabalham. Então, aí você joga esse argumento, o indivíduo... Vocês ouviram, na quinta-feira passada, que a vacina era... Esse trabalho é um trabalho super inteligente que emergiu da academia para estabelecer um vínculo de aumento da transmissão de HIV que não se relaciona com a vacina em populações específicas, que são HSH, que são homens que fazem sexo com outros homens. A função da academia é pensar. E aí a interpretação foi completamente distorcida e vai subsidiar quem vai representar um risco para nós. Então, veja, São Paulo, 100% da população elegível recebeu a primeira dose. Isso é bom, isso é excepcional. Funciona, eu mostrei os dados aqui, eu trouxe do Emílio Ribas, que é para ilustrar isso. É ótimo. Dá para sentar e comemorar? Absolutamente, é 100% da segunda dose. E 100%, vocês que trabalham com números sabem que esse 100% não dá 100%, né? Mas, enfim, da dose de reforço nos elegíveis. Quando isso acontecer, aí a gente pode, de fato, considerar que há um controle. Quando você tem 1,5 avião caindo todo dia, não dá para você chamar isso de controle. São 300 pessoas que morrem todos os dias de Covid, por uma doença imunoprevenível. Então, hoje, no Brasil, das doenças imunopreveníveis, a Covid é a que mais mata. Não é razoável pensar assim. No entanto, a gente tem associado as medidas
de vacinação às não farmacológicas. Por isso, eu tenho chamado a atenção do desmascaramento. Isso, Jamal, deixa eu só aproveitar que você vai entrar nesse ponto, porque o que acontece? O pessoal que já está perguntando, a vacinação está a caminho, ela é nesse ritmo e imperfeita, mas, enfim, procurando se intensificar, mas tem essa perspectiva do retorno, né? As questões de convívio, como é que ficam nesse cenário do mais para frente? Porque aí a gente está olhando, evidentemente, para o retorno das aulas, enfim, para a possibilidade da gente estar todo mundo junto de novo em 2022, né? Durante um tempo se chamou novo normal. Eu tenho insistido que novo normal nunca, isso chama anormal. A gente precisa falar o nome certo, porque senão você põe um adjetivo doce, isso não é doce, isso é ruim, né? O retorno, eu acho, a minha impressão, com base nesses 2 anos de vivência nesse processo todo, eu não creio que vai ser um retorno como a gente fazia antes. Eu acho que vai ser um retorno híbrido, que vai incluir o desmascaramento, não tem dúvida, porque eu tenho, até para parafrasear um poeta jovem, né, da nossa geração, que cantava Eu Não Nasci de Óculos, eu tampouco nasci de máscara. No entanto, a gente se apropriou dessa proteção. E eu sempre falo na primeira pessoa, porque eu acho que isso aproxima também, como técnico, né, quem está ali. Eu não vou entrar num supermercado sem máscara. Eu não fico, eu coordeno uma atividade didática todas as segundas-feiras à tarde no ambiente fechado. São 40 alunos. Não fico sem máscara, em hipótese alguma. Tampouco a gente se aglomera. É um anfiteatro, tem espaço para 100 pessoas, o máximo é 40. Tudo bem, são os 40 que a gente tem nesse momento para treinar lá. Então, o que eu vejo é que a gente vai desmascarar para determinados ambientes. A gente vai ter um papel relevante nesse processo. Quando a gente vai parar com isso, então agora eu vou responder também do ponto de vista técnico. Nós não sabemos a periodicidade com que nós vamos ter que receber a vacina. Vocês já viram que para alguns elegíveis foi 6 meses, para outros elegíveis são 30 dias. Então, pacientes com imunossupressão grave, que inclui quem tem HIV, o intervalo é de 4 semanas para dose de reforço. Para os elegíveis faixa etária, são 6 meses. Essa periodicidade, porque tem uma dinâmica, e essa dinâmica nós vamos ter que aprender a conviver. Daqui 6 meses, e aqui é campo, né? Assim, vocês estão também familiarizados com isso. Um ensaio, e eu mostrei ali, o ensaio clínico ele é controlado. Então, eu sei a população que está sendo atingida, eu sei em que cenário ela está, eu controlo a maior parte das variáveis. No campo, não tem como controlar essa variável. O campo é campo. Então, o ensaio de fase 4, que é o que a gente está fazendo agora, e tem a farmacovigilância que fica em cima disso. Em cima dessa farmacovigilância é que se estabeleceu que 6 meses, para essas populações, a gente tem que fazer dose de reforço. Vai ter que fazer outra? Não tenho a menor ideia. Eu até tenho uma ideia, mas assim, aqui não dá para falar ainda isso, seria leviano. Então, daqui a pouco a gente vai estabelecer. A periodicidade vai ser anual. Vou dar um exemplo prático aqui. A vacina contra a influenza, que é da gripe, ela não dá proteção de 12 meses. E a gente faz a vacina para as populações elegíveis a cada 12 meses. Tá certo? Então, nós vamos ter que ter uma palavra que caiu no gosto popular, que é resiliência, para entender que nós todos estamos aprendendo agora em conjunto. Aqui a individualidade não vai nos conduzir a lugar nenhum. E, de novo, ainda que tenhamos diferença de opiniões,
elas precisam ser postas e a gente precisa conversar sobre isso. Então, vamos retornar. A gente tem indicadores que dizem que é seguro. Nós podemos retroceder, não há dúvida, desde que a gente tenha. Eu falei da história da testagem, mas é um pouco mais do que isso, né? Então, eu faço também vigilância epidemiológica. Uma das minhas atividades é essa, por isso eu, inclusive, tenho esses dados. Eu não faço vigilância molecular. Esse grupo é um outro grupo ligado também a laboratórios públicos, enfim. A universidade faz isso, a USP faz isso. Essa vigilância molecular é que vai estabelecer: precisamos retroceder ou não precisamos retroceder? Dá para continuar ou não dá para continuar? O que eu acho que a gente não pode mais ficar fazendo o discurso de que temos que ficar o tempo inteiro dentro de casa. Isso não faz sentido. Mesmo porque a função da vacina é fazer com que retomemos essas atividades. Então, não sei se a resposta satisfaz, mas é a que tem. O que eu estou entendendo, Jamal, é que a gente vai tendo... É como se a gente estivesse construindo uma estrada, vamos dizer assim. A gente tem um projeto, e esse projeto, ele mais ou menos diz o caminho qual que tem que ser seguido. Mas a percepção que eu estou tendo é que a gente meio que tem que fazer o calçamento, tem que olhar as encostas, tem que verificar se tem drenagem, aí avança mais um pouquinho, aí olha para trás, vê se o trânsito está vindo direitinho, se está vindo... Enfim, é um devagar e sempre, mas avançando. E nisso, eu acho que vai ter importância a gente olhar para essas variáveis de prevenção que estão disponíveis de momento, que vão da higienização ao distanciamento mínimo, a questão de ventilação dos ambientes. Mas aí eu já estou falando, parecendo que eu sou especialista, mas é que a gente acaba incorporando um pouco do jargão, porque isso está presente na vida da gente. E é uma preocupação, de fato, como a gente planeja a volta nesse sentido, né? Então... E eu só queria incorporar um outro dado aqui, que é assim... a primeira parte da minha fala, inclusive, foi muito médica, né? Porque eu acho que é importante instrumentalizar, porque quando o autodiagnóstico, e isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a lidar. Então, quem tem manifestação que pode corresponder à Covid, precisa dizer isso. A auto-quarentena é fundamental nesse momento de transição, inclusive. A pessoa tem que dizer: olha, eu estou com sintoma. E aí a gente vai ter que descartar essa situação para que a pessoa retome a atividade. Isso parece pouco, mas isso é muito sério. Porque o sintoma respiratório, ele não tem especificidade em relação à Covid. Esse é um ponto nevrálgico disso. No momento do desmascaramento, aumenta o risco de doenças de transmissão respiratória. A gente já está com esse problema aqui na cidade de São Paulo. A gente já está, por exemplo, com o vírus influenza circulando no pedaço, para-influenza, que confunde muito. E aí tem uma dificuldade laboratorial para o diagnóstico dessas doenças, porque o Estado não tem o painel de vírus respiratório. Então, a gente vai ter que lidar com isso. Se o sujeito tem sintoma respiratório, ele precisa reportar o seu superior hierárquico, chefia, o que seja, né, a pessoa que é capaz de dar a resposta. E tem que fazer rapidamente o diagnóstico diferencial. Porque, feito isso, você bloqueia a cadeia de transmissão. Esse é um primeiro aspecto. O segundo, eu até vi, tem uma norma da reitoria da USP em relação... Desculpa, não é da reitoria da USP, é da Faculdade de Direito, pontuando sobre a obrigatoriedade da vacina em trabalhadores. Eu até ia pôr aqui, porque eu achei bastante interessante. É uma opinião de 2 professores dizendo que há o suporte legal para exigir que as pessoas tomem a vacina. A que ponto a gente chegou, né? Exigir que a pessoa receba um produto que é capaz de protegê-la. É louco isso, mas, enfim, é o que tem. Então, assim,
esse cuidado, esse olhar, identificar essas pessoas, as vulnerabilidades, acho que vai ser fundamental. A gente vai ter que lidar com isso. Tá certo. Eu tenho uma pergunta do professor Mazon também, que ele está com a mãozinha levantada ali. Deixa eu passar a palavra para ele rapidinho. Boa noite, professor Jamal. Tudo bem? Tudo bom. Eu gostaria só de colocar uma situação bem concreta, assim, né, que na nossa escola, na FEA, a gente vê isso daí. Nós temos cerca de, mais ou menos, 2.800 alunos de graduação e uns 700 de pós-graduação. Vamos imaginar em torno de 1.000 a 1.300 alunos num turno de aula, né? Entre alunos, professores, tem funcionários que ocupam um espaço relativamente pequeno. Existe um congestionamento de alunos nos corredores, no intervalo de aula, que termina naquele horário, todo mundo sai ao mesmo tempo, tá? E nas saídas da aula, né? Existe também um certo congestionamento de alunos na cafeteria, antes da aula, para tomar um lanche, um café, alguma coisa, e no intervalo das aulas também. Nós temos em torno de 30 até 120, mais ou menos, alunos em salas de aula. Por volta disso daí. Por exemplo, os alunos de primeiro ano chegam a ocupar salas com cerca de 120, né, alunos. A distância média entre as cadeiras, diria assim, é da ordem, talvez, de 0,5 metro. O uso das cadeiras pelos alunos é diferente entre horários e dias de aula. Por exemplo, tem 40 alunos numa sala, por exemplo, das 7h30 às 9h10 da manhã, né? Às 9 horas da manhã, 9h10. Né? Aí, na segunda parte da aula, que vai das 9h20, né, até as 11h10, boa parte, entre 30% e 40% desses alunos muda, porque um escolhe uma matéria para fazer, outro escolhe outra matéria para fazer. Existe aquilo que o senhor colocou aí, né, de superfícies, né, de uma cadeira, né, que o vírus pode ficar numa superfície de cadeira, que ficaria em torno, se me fala a memória, em torno de 3 a 4 dias, alguma coisa assim, não é? Ali na superfície da cadeira. Os alunos, quando vêm para a escola, normalmente eles vêm boa parte de ônibus, metrô, num ambiente assim de muitas pessoas. As salas de aula, em geral, são fechadas, não é? E, no caso nosso, nós temos ar-condicionado, principalmente no período de verão, que eles ficam sempre assim ligados. Numa situação como essa daí, né, qual a sua opinião em relação a riscos envolvidos e como minimizá-los? Porque a gente teria um problema muito sério de dividir uma turma, por exemplo, uma sala de aula com 50 alunos, dividir, por exemplo, em 2 salas de 25. Professor, esse é o cenário vida real, né? Essa é a vida real. Esse é o cenário vida real. Então, a variável de impacto aqui, que é capaz de mudar essa história, chama-se vacina. Eu mostrei que o gráfico é inversamente proporcional. Você vacina, diminui o número de infectados, diminui o número de doentes, diminui o número de mortes, substancialmente. Não é irrelevante, não é um dado supérfluo, é um dado robusto. Então, a variável de impacto aqui chama-se vacina. Toda essa luta é para fazer com que as pessoas entendam. A maior parte da população, o senhor sabe, é suscetível à vacina. O que eu falei, vou repetir, não existe vácuo de poder. Eu acho que a gente, como professor, tem que reforçar esse aspecto. Tem sempre os alunos mais próximos, né, intervir para que essas pessoas recebam vacina. A faixa etária da universidade já está contemplada com vacina.
alguns meses atrás, não era possível, o cenário era completamente diferente. Hoje, ela já está contemplada. Então, eu entendo a preocupação. A forma de transmissão não é por superfície, isso já está claro. Ela tem importância e impacto em ambientes hospitalares, não nesses ambientes. A higienização da mão ou das mãos é um dado importante na transmissão por contato entre pessoas, então não é a superfície, é o contato entre pessoas. E a forma mais importante é a transmissão respiratória por gotículas. Quando o senhor coloca a questão do distanciamento e das aglomerações, a juventude aglomera, ela tem a obrigação de fazer isso e de ser bonita, né? Então, são duas obrigações que lhes cabem. O ponto é que, ainda que seja assim, eu falei em relação ao mecanismo de proteção das vacinas. Então, para as variáveis que a gente tem circulando aqui, essas vacinas são, inclusive, capazes de minimizar a viremia, que é um determinante de transmissibilidade. Então, quanto menor a viremia, ainda que aquele sujeito se contamine, a probabilidade dele transmitir é menor. E quanto maior for esse espectro de vacinados, mais difícil a circulação do vírus. De novo, não tem vacina 100% eficaz, mas nesta população, ainda nessa população, a gente tem um contingente de imunodeprimidos. Quem tem asma e faz uso de corticoide, quem tem HIV e faz uso de medicação, quem tem alguma neoplasia e precisa tomar quimioterapia oral. Então, mas isso representa um percentil pequeno. Então, vai continuar tendo. Mas, ainda que ocorra, se a pessoa está vacinada, a probabilidade dela evoluir para uma doença grave é pequena. Eu mostrei a vulnerabilidade para o evento morte fundamentalmente para uma população que já traz consigo outros agravantes. Esse cenário mudou substancialmente. Eu estou entendendo perfeitamente a preocupação e por isso eu disse, a gente pode e deve continuar usando a máscara até que este contingente, que o risco, inclusive para eles, pode ser os seus irmãos que ainda não receberam vacina, que são crianças, que em breve seguramente passarão a receber. Então, essa onda vacinal ela foi atingindo essas populações. Então, eu acho que está na hora da gente retomar essas atividades presenciais, porque a gente tem dados robustos que mostram que tem segurança. Ótimo. Há 5, 6 meses atrás, se a gente estivesse conversando sobre isso aqui, eu diria, não é seguro, de jeito nenhum. Primeiro que a taxa de transmissão do vírus na comunidade estava batendo em 1,5. Nossa Senhora. Então, como é que você vai juntar? Hoje, em São Paulo, é menor do que 0,5. É um dado robusto. Né? Claro. A maior parte dos óbitos não é daqui de São Paulo. E aqui tem uma variável que impacta bastante no óbito, que é a assistência médica. Não adianta. O melhor padrão de assistência médica é o padrão paulista. Né? Isso não é uma conquista de governo, isso é conquista da academia, que fez o esforço, que estabeleceu protocolos. Então, o fato é que a gente está com esse cenário hoje que dá para retomar. E junto disso, professor, só para encerrar, a vigilância não pode baixar. Esse é um ponto que, quando a gente fala isso tudo, fala, então, ok, vamos sentar aqui. Não, eu falei da história de identificar as pessoas que têm sintomas respiratórios, parece bobagem, mas é fundamental. Porque quando você bloqueia isso, você reduz esse cluster. Ok, claríssimo. Identifica, rastreia. Nós vamos ter mais trabalho, é verdade. Que devia ter sido feito desde o começo, diga-se. Não é, de novo, ninguém inventou a roda aqui. Mas agora a gente tem, inclusive, tempo. Então, eu acho que os protocolos hoje, eles precisam focar uma outra dinâmica e
tomar essas atividades, até para a gente entender que se a gente tiver que retroceder, dá para fazer isso de maneira muito mais precoce, né? Certo. Jamal, deixa eu. A gente está com o horário avançado. Eu estou gravando. Eu vi. Mas eu só, enfim, eu estou com 3 vezes na cabeça aqui, a partir da fala que você fez em resposta ao professor Mazon e a várias outras que apareceram na lateral aqui no chat. É voltar a vacinar e vigiar. Eu ficaria com orar e vigiar e daquele antigo está multiplicado por 3. Então, eu acho que talvez seja um bom plano. Eu vou fazer uma fala de agradecimento aqui à tua vinda, Jamal, porque a quantidade de informação e objetividade que você trouxe para a gente a respeito de uma questão, né, e para um momento tão importante, foi um negócio expressivo, né? Ele só pode ter gratidão contigo. Mas eu acho que o Fresati quer falar um pouquinho ainda para poder fazer o fechamento aqui da fala, Fresati. Bom, boa noite a todos. Uma oportunidade de estar aqui com vocês. Wilson, parabéns, muito obrigado pela organização. Jamal, muito obrigado pela presença, pela forma como você coloca esse tema. Esse tema virou fica horrível conversar com a família porque a gente tem que ter um protocolo. Eu falei tudo menos daquilo, né? Eu lembro da brincadeira de criança, né? Que a gente era proibido de falar algumas palavras, né? Mas você trouxe uma atualização importante em relação ao que a gente está vivendo. Cada dia uma novidade diferente, né? Do que a gente aprendeu e nós tivemos um aprendizado em relação a esse tema absurdo, né? Não sabíamos nada, máscara era uma coisa do mal, né? De repente a gente percebe que tem luz no fim do túnel. De alguma forma a sua fala ela tem aspectos que eu posso entender como otimismo, mas pé no chão, né? Nós estamos muito preocupados com 14 de março, volta das aulas. Então, uma série de perguntas, e dentro da universidade está sendo preparado, está sendo trabalhado. Eu não tenho nem o direito de anunciar, mas a especulação eu tenho direito, formatos que a gente possa, nós professores, nós funcionários técnicos administrativos e alunos, de alguma forma ter na carteirinha a informação, para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade interna. Mas a forma como você colocou, levando em conta a tendência que estamos vivendo, acompanhando, né? Tendo essa preocupação de fazer um papel de liderança em relação às pessoas, no sentido da vacina, no sentido da higiene, da máscara, eu tenho a impressão que nós vamos caminhar bem. Então, eu agradeço realmente a tua fala, ela foi muito abrangente, trazendo questões técnicas, mas que, de alguma forma, ao ter essas informações técnicas, fica mais fácil para nós, quer dizer, pelo menos para a maior parte que está aqui, que não tem uma formação, né, como a tua, ou ligada uma área médica, arrumar um pouco a cabeça. Nós somos adestrados a pensar em construto. E essa discussão toda, né, da pandemia, as outras fases, ela primeiro ela nos mostrou que existem vários construtos, mas existe um que, de alguma forma, de maneira consistente, está nos levando por um caminho adequado, que não é de curto prazo, mas que a gente está vendo caminhar. Então, o nosso muito obrigado. Certamente o Wilson já deixou a porta aberta para que a gente possa te convidar em outros momentos. E certamente, sem o café internetico, mas podendo realmente ter um café, que é uma coisa que a gente está querendo há muito tempo, que, se Deus quiser, em breve nós vamos poder usufruir. Novamente, muito obrigado pela oportunidade que você nos dá. Wilson, parabéns pela iniciativa e devolvo a palavra. Não, legal. Então, eu acho que isso aqui é uma conversa de percurso, né? Tudo que me aparece pela frente agora é que a gente vai voltar a tratar desses assuntos de maneira muito mais frequente do que a gente pode imaginar, porque isso está na vida da gente pela frente, né? Então, novamente, Jamal, obrigadão, né? Pela tua vinda aqui no nosso ambiente virtual. A gente cria uma certa dívida contigo,
Vamos ver se a gente consegue estabelecer uma reciprocidade, aí da gente também ir lá falar um pouco naquilo que a gente puder para a turma do Emílio Ribas. Exatamente. Vamos combinar Isso assim. Eu já Conta falei, com a gente. Muito em breve, a gente vai pontuar, inclusive, aqueles dados que você me passou. O que eu queria, só para encerrar essa fala, primeiro agradecer demais o fato de estar aqui com gente, assim, muito, mas muito, muito, muito orgulho em ter participado disso, porque essa troca ela é muito rica, inclusive para mim, porque eu acabo aprendendo no olhar do outro como é. Eu acho que essa é a atividade de quem ensina, né? Uhum. É tão óbvio isso que você fala, nossa, tem que lembrar disso, mas enfim, é porque às vezes a gente fica com aqueles estudantes da pós, vai para um outro patamar, mas o sentido básico da educação é exatamente o que a gente está fazendo aqui, essa troca muito rica de várias opiniões. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, porque são áreas que se complementam, a gente não vive sem vocês, tampouco vocês vivem sem o conhecimento que a gente gera. O ponto central, que me parece, especificamente para essa pandemia, é que as obviedades que a gente sempre usou para as doenças, nessa adquiriram uma característica de algo inusual. Quando qualquer doença infecciosa, a busca é por uma vacina. Não tem novidade nisso. É tão surreal isso que a gente está vivendo, que só para ficar na pandemia de HIV/AIDS, a gente está entrando na 5ª década da pandemia, e a gente não tem a vacina, que é um objeto do desejo do mundo inteiro, a ponto dos laboratórios que estavam focados em HIV voltarem todo o seu instrumental para SARS-CoV-2. E isto virou algo que, assim, a gente, do ponto de vista da comunicação, acho que nós falhamos, porque precisávamos ter ocupado esse espaço e mostrado para a população que é o nosso objeto, é para quem que a gente faz as coisas, não é para mim, é para aquilo para quem o nosso trabalho está voltado. Passou a ter uma atitude de desconfiança sobre algo que é o óbvio. Então, eu tenho refletido muito sobre isso, porque embarcou cérebros brilhantes das academias numa narrativa estranha. Assim, é vacina que muda a história. Gente, qual é a novidade disso? Nenhuma. Tem as coisas não farmacológicas. O professor Mazon falou da história das máscaras também. Assim, sempre se soube, desde a tal da gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, que máscara era o recurso não farmacológico para doenças de transmissão respiratória. Então, um século depois, passou a ter gente dizendo que máscara aumentava CO2 no cérebro. Assim, isso ganhou uma importância, né? Virou pauta. Não dá. Então, assim, só para dizer que nós precisamos de vacina. Vacina muda essa história. Não há a menor dúvida sobre isso. Não tem. E que outro dado que é importante é que não há vacina 100% eficaz. Coisa que nós já sabemos há séculos. Mentira, séculos nada, que foi depois de Pasteur. Mas, né? Quer dizer, até tinha algumas experimentações de vacina antes dele, mas a partir dele. E aí que a gente tem que buscar proteger os mais vulneráveis. Vejam, é uma sequência de dados que não tem nenhuma novidade, mas que a gente vai ter que reforçar. Então, se eu puder colaborar com mais alguma coisa, ok que a disciplina vai falar de números, né? Mas incluir nisso quão importante o número de reduzir a doença tomando vacina. É isso. E, olha, muitíssimo obrigado. Vocês podem contar comigo. Eu vou tomar esse café junto com esses alunos, né? A gente vai lá, né, professor? Vamos na lanchonete e estamos aí. Obrigado.
Tá certo, gente. Então, boa noite. Novamente, obrigado aí pela vinda do Jamal, obrigado pela participação de todos, né? Estou muito feliz porque vi muito professor hoje em reunião da Comissão de Qualidade de Vida, isso é uma coisa fantástica. Ótimo. Vou dormir feliz hoje. Então, boa noite, pessoal. Até mais. Tchau.